Fala galera do YouTube. Então, vamos estar iniciando um novo módulo aí do nosso curso de construção e manutenção civil, né? Vamos começar agora a falar sobre estruturas e fundações, né? Vamos começar assim dando explicação sobre conceitos e tipos de estruturas, né? Estrutura, o que define? O que é a palavra estrutura? Estrutura se entende por estrutura toda a armação responsável por manter a forma, né? A forma e a formação na sustentação, não só de uma obra, mas de tudo, né? Do corpo humano, esqueleto, na obra o que seria? Seria os pilares, a laje, né? Tudo que mantém um prédio, uma edificação em pé, né? Igual eu falei, um tipo de estrutura que a gente tem é o esqueleto humano, né? Igual no corpo humano, a gente tem os pilares. O que é um pilar? O pilar é uma forma estrutural na vertical, né? O que trabalha como pilar no caso do corpo humano? Seria todos esses ossos em pé, né? Fêmur, esse tipo de coisa. Coluna vertebral seria um tipo de pilar, certo? Aí aqui, analisando aqui, a gente tem na horizontal, fazendo um serviço de viga, a gente tem aqui a cravícula, temos a bacia, tudo que trabalhe com carga na horizontal, quer dizer, são vigas, né? A gente tem os ossos do pés, né? Para que servem os ossos do pés? Eles que transferem o peso de todo o corpo para o solo. Então, no caso, seria a fundação, né? A fundação do corpo humano seria o seu pé. E no topo do crânio, a gente tem um osso chato, né? Um osso plano. Para que serve uma estrutura plana? Seria uma laje, né? Serve para proteção, no caso, para proteção do cérebro. Beleza? Isso aqui é só para dar uma exemplificada para saber o que é estrutura, né? Aí nas edificações a gente tem a estrutura de madeira, né? Para telhado, esse tipo de coisa. As estruturas mais antigas, né? Era muito usada para barcos, esse tipo de coisa, né? Porque na estrutura de madeira é o princípio de tudo, desde o começo, antes da descoberta do fogo, desde que o homem é homem, ele sabe que tem que empilhar de uma forma certa, bambu, esse tipo de coisa, para ele fazer uma estrutura que possa proteger, né, abrigar ele de chuva, de vento, esse tipo de coisa. Certo? Olha lá. Aí as estruturas, com o tempo, ficaram a coisa mais linda do mundo, né? Foram cada vez ficando mais trabalhadas. Aí na construção civil, a gente tem as estruturas metálicas, né? Bem usado. Aqui no Brasil, a estrutura metálica ela é muito usada em obras industriais, barracão, coberturas, né? Mas em outros países, nos Estados Unidos, Japão, países de primeiro mundo, o pessoal se usa muito também estrutura metálica na construção de edifícios, certo? Aqui no Brasil ainda não é muito disseminado esse tipo de obra pela dificuldade da matéria-prima, certo? Olha lá. E como todo material utilizado em construção, a estrutura metálica tem vantagem e desvantagens, né, que a gente vai conhecer agora algumas delas, né? Olha lá. As vantagens da estrutura metálica é a sua alta resistência, né? Porque o material metálico resiste a vários tipos de trabalho, como tração, compressão, flexão, né? É um material mais leve se comparado ao concreto armado, certo? Que digamos que seja na mesma carga. Aqui vamos supor que seja uma estrutura para suportar 5 toneladas, digamos assim. Se fosse para fazer de concreto, uma viga de concreto, ela seria muito mais pesada para sustentar a mesma carga. Ela seria muito mais pesada do que uma viga metálica, certo? Aí outra vantagem muito importante, as medidas são mais precisas, porque o metal ele é cortado, ele é trabalhado já
em oficinas especializadas, esse tipo de coisa. E temos também a maior rapidez de trabalho. Para quem já viu a construção feita com estrutura metálica, viu que é bem rápido mesmo a execução do serviço, certo? Só que nesse tipo de estrutura a gente tem que pensar o que? Temos o problema de corrosão, acabamento, reutilização de peças, preço que dói muito, né? Então, ó, as desvantagens: a disponibilidade do preço e da matéria-prima, né? Que a gente sempre tem que estar sabendo da cotação do aço, é complicado, né? A necessidade de mão de obra especializada, porque uma obra de concreto, não são todos os que trabalham numa obra de concreto, numa obra convencional, que são especialistas. E já trabalhando numa estrutura metálica, não, você precisa de soldadores, de montadores, esse tipo de coisa. E o outro problema é a corrosão, né? Uma estrutura metálica à beira da praia, por exemplo, não teria uma vida útil assim muito interessante, certo? Aqui, a paixão nacional é o bom e velho concreto armado, né? É o que a gente mais vê por aí. Vigas, como eu disse, vigas é tudo que está na vertical, todo o segmento assim é longitudinal, que seja na vertical é uma viga. Tudo que esteja na horizontal é uma viga, e tudo que esteja na vertical, tudo que esteja em pé é um pilar, e o plano é uma laje, certo? Aqui, vigas e pilares, certo? Aí, para finalizar, isso foi só uma introdução. Eu vou estar mostrando alguns projetos. Então, para quem estava acompanhando o último módulo, eu estava explicando sobre a leitura e interpretação deste tipo de projeto, né? Isso aqui é um projeto arquitetônico. O que temos no projeto arquitetônico? É todas as medidas do imóvel acabado, né? A gente tem a parede, né? Tem o vão de porta, janelas, esse tipo de coisa. Quando se trata de estrutura, a gente vai estar mexendo com outro tipo de projeto, que é esse tipo de projeto aqui, que é um projeto estrutural, certo? Olha lá, aqui não tem nem definição, não fala nem o que é uma sala, o que é um quarto. O que a gente tem aqui é necessário para construir. No caso aqui, deixa eu virar esse projeto. Ó, a forma da cobertura do pavimento térreo, né? O que a gente tem aqui? Definição de pilares, de vigas, né? Esse é só um exemplo que eu peguei na internet, só para a gente estar dando uma estudada. Por esse projeto dá para a gente prever aqui que é uma laje pré-moldada, né? Que aqui, ó, essa setinha aqui indica o sentido que vai as vigas, né? Aqui temos um X nesse vão, sinalizando que não tem laje aqui, é um vão aberto, certo? Aqui em negrito são pilares que morrem, quer dizer que os pilares vêm até essa laje só. Aqui que está rachurado são pilares que vão seguir para a próxima laje, certo? E pilares que nascem aqui, ó, esses em branco. Vamos ver o próximo desenho. Olha esse aqui. Esse aqui já é o projeto de uma fundação, né? A gente tem os blocos, as vigas baldrame. A qualidade está bem ruim, não vai dar nem para ver. Mas tá vendo que já nesse projeto a gente tem a definição até da ferragem, né? Já é um projeto que ele mostra mais como é um projeto executivo, é como vai ser feito e não o que vai ser feito, né? A forma das sapatas, olha lá, o formato delas, certo? Aqui já é estrutura. Bom, esse vídeo de hoje foi mais introdutório, só explicando. Na verdade não tem como, assim, só por vídeo tá explicando, entrando mais a fundo, né? Aí no próximo vídeo vou estar preparando já que é o próximo passo, né? O próximo passo de uma obra que seria a locação dessa obra, certo? Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí, dá uma força pro canal.
Quem não se inscreveu, se inscreva ainda. Bom, e aguardo vocês na próxima. Valeu, obrigado.